Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aí uma remissão ao artigo 220. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, e a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Ante o conflito entre a liberdade de expressão de agente político na defesa da coisa pública e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo da sociedade, não cabendo potencializar o individual. Tema 562, publicado em agosto de 2020. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a súmula 227 do STJ, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Segundo o STF, esse inciso respalda o sigilo bancário e fiscal das pessoas, que só podem ser relativizados com a devida fundamentação por decisão judicial, CPI, autoridade fazendária, no caso de processo administrativo instaurado, ou procedimento fiscal em curso, em se tratando de informações indispensáveis ao procedimento, e, muito excepcionalmente, pelo Ministério Público, mas somente quando estiver tratando de aplicação de verbas públicas, devido ao princípio da publicidade. Tema aqui 225, de repercussão geral, que está no informativo 805, que assim diz. O artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Decorrências dos direitos de personalidade, o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa foram positivados no artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais, na medida em que relacionados à identificação efetiva ou potencial de pessoa natural, o tratamento e a manipulação de dados pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção de cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade, sob pena de lesão a esses direitos. O compartilhamento com ente público de dados pessoais custodiados por concessionária de serviço público há de assegurar mecanismos de proteção e segurança desses dados. O Regulamento Sanitário Internacional, adotado no âmbito da OMS, exige, quando essencial, o tratamento de dados pessoais para avaliação e manejo de um risco para a saúde pública, a garantia de que os dados pessoais manipulados sejam adequados, relevantes e não excessivos em relação a esse propósito, e conservados apenas pelo tempo necessário. Considerada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, não emerge da medida provisória 954 de 2020, nos moldes que editada, interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais dos usuários dos serviços de telefonia. Ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a MP 954/2020 desatende a garantia do devido processo legal, na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade de tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar suas finalidades. Ao não apresentar mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger
de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na transmissão, tratamento, sigilo, a rigidez e, quando caso o anonimato dos dados pessoais compartilhados, a MP 954 descumpre as exigências que surgem do texto constitucional no tocante à efetiva proteção dos direitos fundamentais. Mostra-se excessiva a conservação de dados pessoais coletados pelo ente público por 30 dias após a decretação do fim da situação de emergência de saúde pública, tempo manifestamente excedente ao estritamente necessário para o atendimento da sua finalidade declarada. Agrava a ausência de garantias de tratamento adequado e seguro dos dados compartilhados, a circunstância de que, embora aprovada, ainda não vigora a LGPD, definidora dos critérios para a responsabilização dos agentes por eventuais danos ocorridos em virtude do tratamento de dados pessoais. O fragilizado ambiente protetivo impõe cuidadoso escrutínio sobre medidas como a implementada na MP 954. O cenário de urgência decorrente da crise sanitária, deflagrada pela pandemia global da Covid-19, e a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam dados específicos para o desenho dos diversos quadros de enfrentamento não podem ser invocadas como pretexto para justificar investidas visando ao enfraquecimento de direitos e atropelo de garantias fundamentais consagradas na Constituição. Então, só chamar a atenção aqui que são invioláveis a intimidade e vida privada, a honra e imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral. Então, o pedido pode ser cumulativo, um não exclui o outro, né? Apesar de ser esse ou é E, né? Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aí a gente já sabe que determinação judicial só durante o dia, e a doutrina majoritária entende que dia é enquanto houver luz do sol. Não tem um horário pré-determinado, até porque o nosso país, pelo tamanho continental que tem, nós temos 3 fusos horários, né, no continente, então ficaria meio que inviável estabelecer um horário, porque tem local que o sol nasce mais cedo, se põe mais cedo e por aí vai. Também tem a questão do termo casa, né, que segundo o STF tem sentido amplo, aplica-se a escritório, consultório, qualquer recinto privado não aberto ao público. E aí o STF já decidiu pela não ilicitude das provas obtidas com violação noturna de escritório de advogados, para que fossem instalados equipamentos de escuta ambiental, já que os próprios advogados estavam praticando atividades ilícitas em seu interior, com base no argumento de que nenhum direito fundamental é absoluto. Assim, a inviolabilidade profissional do advogado, bem como de seu escritório, serve para resguardar o seu cliente, para que não se frustre a ampla defesa. Entretanto, se o investigado é o próprio advogado, ele não poderá invocar a inviolabilidade profissional ou de seu escritório, já que a Constituição não fornece guarida para a prática de crimes no interior de recintos. Inquérito 2424, julgado em 2008, informativo 529. Coloca aqui um esqueminha, olha. Poderá alguém adentrar no recinto se tiver o consentimento do morador ou, ainda que sem consentimento, se o motivo for flagrante delito, desastre, prestar socorro ou ordem judicial, mas somente durante o dia, nesse caso. Da casa, eu tenho aqui um RHC 90376, que diz assim: para fins de proteção jurídica a que se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado, Código Penal, artigo 150, parágrafo 4º, inciso 2, compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Até porque a gente sabe que tem muita gente, principalmente esses grandes empresários, que agora não tanto por conta da pandemia, né? Mas o pessoal vivia mais em quartos de hotel do que na sua própria residência
cotidiana. Outra questão aqui, que é um habeas corpus 93050. Diz assim, ó: para os fins da proteção jurídica a que se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República, o conceito normativo de casa deve revelar-se mais abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade. Código Penal, artigo 150, parágrafo 4º, inciso 3º, compreende, observada essa específica limitação espacial, área interna não acessível ao público, os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, embora sem conexão com a casa de moradia propriamente dita. E tem outro aqui também, que é uma tese de repercussão geral, tema 280, que assim diz: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, e que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. A interpretação adotada pelo STF é no sentido de que, se dentro da casa estiver ocorrendo um crime permanente, é viável o ingresso forçado pela polícia, independentemente de determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a ordem judicial, ela fica adstrita às comunicações telefônicas, ok? 9296/96 diz, ó, interceptação de comunicação telefônica, autorização por ordem emanada do Poder Judiciário, para que servir de prova em processo criminal, observar preceitos da Lei de Regência. Interceptar a comunicação telefônica é diferente de quebrar sigilo telefônico. Isso é muito importante. Interceptar a comunicação é interceptar o diálogo, tendo acesso ao teor da conversa, o que inclui comunicações por sistema de informática e telemática. Já por meio da quebra do sigilo telefônico, se tem acesso ao registro das ligações efetuadas, no qual consta, por exemplo, o número de origem, o número de destino, a hora de início e término da ligação. No livro do professor Vitor Cruz, que, segundo o STF, esse inciso também é o respaldo constitucional para o sigilo bancário e fiscal das pessoas. Esses sigilos só podem ser relativizados com a devida fundamentação por decisão judicial, CPI somente pelo voto da maioria da comissão e por decisão fundamentada, não pode estar apoiada em fatos genéricos, autoridade fazendária, no caso de processo administrativo instaurado, ou procedimento fiscal em curso, de acordo com a Lei Complementar 105, em se tratando de informações indispensáveis ao procedimento. E aí somente seria possível essa hipótese a partir da publicação dessa Lei Complementar 105 em 2001. E, muito excepcionalmente, pelo Ministério Público, somente quando estiver tratando de aplicação de verbas públicas, devido ao princípio da publicidade. Reconhecida com mérito julgado, tema 990. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, em que se define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.
O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referido no item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. O STF reconheceu a constitucionalidade, lembra, de compartilhamento de dados entre a Receita Federal e o Ministério Público, beleza? E assim, esse compartilhamento não precisa de autorização judicial prévia, lembra? Que a discussão era exatamente essa, que se o Ministério Público quisesse obter os dados perante a Receita, tinha que ter interveniência do Judiciário. O STF disse que não. Essa constitucionalidade do compartilhamento de dados entre Receita Federal e Ministério Público é sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial. Entretanto, deve ser resguardado o sigilo das informações e em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Não que vai ter o posterior controle, mas eles sempre vão estar sujeitos, até por conta do artigo 35, perdão, do inciso 35 desse artigo 5º, que diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá deixar de ser apreciado pelo judiciário, né? Então, só que o STF ele estabeleceu, Maria, 4 pressupostos básicos para o compartilhamento pela Receita Federal, pela UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira. Primeiro, que agora voltou a ser COAF, né? Era COAF, virou UIF, voltou a ser COAF. Né? 4 pressupostos básicos. Primeiro, unicamente por meio de comunicações formais. Segundo, com garantia do sigilo. Terceiro, com certificação ao destinatário. E quarto, com estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Para também não simplesmente, tipo assim, eu sou promotor de justiça, eu sou procurador, e aí quero ter os dados simplesmente por eu ser. Não, não é assim. Tem que ter uma destinação específica, né? Por isso que ele precisa de um procedimento formal que guarde o respectivo sigilo. Ok? Uma diz o seguinte, ó, operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário, a que alude a Lei Complementar 105 de 2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública esculpidos no artigo 37 da Constituição. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas da União o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos. Isso é o MS 33340. Aí, 578.858, que diz: a gravação da conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o consentimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de ou de reserva de conversação, não é considerada prova ilícita. Também é lícita a utilização de conversa telefônica feita por terceiros com autorização de um dos interlocutores sem conhecimento do outro, quando há para essa utilização excludente de antijuridicidade, ou seja, legítima defesa. E, por fim, é bem importante que esse aqui é o RE 601.314, que diz assim, ó, o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.